Você sabe o que o Bruno, cantor sertanejo, Ficar sem ela. e a Lady Gaga, e o que o cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, Sei que não vou mais te ter. tem a ver com o Axl Rose? Todos esses cantores usam uma técnica chamada drive, ou simplesmente distorção vocal. E nesse vídeo eu vou apresentar para você as 4 famílias de drives que a gente trabalha aqui no Full Voice e também vou dar alguns exercícios práticos para você começar a trabalhar drive em casa com segurança. E antes de seguir, eu devo dizer uma coisa, vai ter polêmica aqui nesse vídeo, tá? Por quê? Porque eu já vi muita gente falando groselha sobre esse assunto aí pela internet. E eu preciso me posicionar a respeito disso. Mas antes, roda a vinheta. O termo drive se popularizou bastante aqui no Brasil, mas não é assim no mundo todo. Na verdade, ele é conhecido como drive somente aqui no Brasil. Ao redor do mundo, é conhecido simplesmente como distorção vocal. Nesse vídeo, eu vou utilizar às vezes drive, às vezes distorção vocal. E é isso. Meu nome é Fernando Zimmermann, eu sou voice coach e fundador do Full Voice Institute, o lugar da técnica que já impressionou até os jurados da TV. Sim, muitos dos nossos alunos já passaram por reality shows de canto como The Voice Brasil, The Voice Kids, Ídolos e até The Voice Portugal. E nessa aula você vai entender e vai praticar drive junto comigo. Mas antes de praticar, bora entender o que são drives? Para começar, eu vou trazer aqui exemplos das 4 famílias de drives que a gente trabalha aqui no Full Voice. A primeira família de drives que eu vou apresentar são os drives creaky. Creaky. E esses são os drives mais sutis, até a página 2, vamos dizer assim, que a gente tem nas famílias de drives aqui do Full Voice. Uma das razões que eles são sutis é que eles não exigem muito volume e não exigem muita pressão. Eles até podem ter volume, mas para começar a praticar, a gente pode começar com pouco volume e também eles não demandam muita pressão respiratória. Por isso, inclusive, é que esse tipo de drive é bastante indicado para quem está começando no universo das distorções vocais. Alguns exemplos de creak a gente encontra em vocais como Bonnie Tyler, It's a heartache. Bryan Adams, Such a heart, such a soul. e também Bon Jovi. Se liga só como ele ataca as notas e como às vezes ele repousa ao final das frases. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes. E daqui a pouco tem exercício de creak para você. A segunda família de drives que eu vou apresentar para você é a família dos growl ou growl. Eles costumam ser bastante versáteis e podem ser encontrados em vocais como Lady Gaga, o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, Ficar sem ela. e até no eterno rei do blues, B.B. King. Thriller down. E já eu vou ensinar aqui umas práticas de growl. A terceira família de drives que eu vou apresentar para você é a família dos grunt. Sim, os grunt. Eles são os mais agressivos esteticamente e costumam ser associados a estilos musicais mais extremos do metal. Eu adoro esse tipo de distorção e 2 grandes referências para mim são Tatiana Smailuk, da banda Ginger, e Tommy Olsen, da banda finlandesa Amorphis. Daqui a pouco eu também vou dar algumas dicas para começar a fazer grunt com segurança. E a gente também vai ter a família dos overdrive. E a gente vai ter 2 tipos de overdrives. Para o tipo 1, eu vou mencionar aqui como exemplo o Freddie Mercury. E também o Edson, da dupla Edson e Hudson. Sei que não vou mais te ter. E para o tipo 2, eu vou deixar aqui um exemplo que é o eterno Ronnie James Dio. Holy diver, you've been down too long in the midnight
claro que muitos cantores usam mais do que uma distorção nas suas interpretações, enquanto outros se especializam apenas em uma. Isso tudo quem vai conduzir são as escolhas artísticas de cada artista. Mas uma coisa é certa, os drives estão presentes em muitos estilos musicais de hoje em dia. Já deu para sacar o que são os drives, né? Se não deu, eu vou trazer aqui duas definições. A primeira definição eu trouxe de um artigo de um amigão meu, o Mauro Fiuza, que é um grande pesquisador de voz do nosso Brasil, e ele fala o seguinte: distorções vocais são efeitos sonoros que se assemelham a sons ásperos, roucos ou mesmo rosnados e são utilizadas por cantores de diversos gêneros musicais como formas de expressividade ou por questões estéticas. Philip Caffier e seus colegas pesquisadores simplesmente definiu distorções vocais como sendo impurezas na voz, como engasgar. Faz sentido, né? Mas eu devo dizer que os drives não são usados apenas na música, eles também são usados no nosso dia a dia para diversas situações. Como, por exemplo, vender pastel na praia. Olha o pastel! Ou então, para exigir o que é seu de volta. Drives também são usados para afirmar a sua posição social. Sabe por que eu sou rica? E todos nós já usamos drive alguma vez na vida para demonstrar que a gente estava desconfortável, com fome, com sono. Mas agora, bora praticar? Bora para os exercícios? Nesse vídeo eu vou praticar com você exercícios para o creaky, para o growl e para o grunt. Mas antes de passar para os exercícios, dá aquela força, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maroto, comenta aqui embaixo, compartilha também esse vídeo com os amigos, com as amigas que podem se beneficiar desse conteúdo e também, claro, ativa o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for publicado aqui no canal do Full Voice. Mas agora, sem mais delongas, bora para a prática. Primeira prática, então, vai ser a prática dos creaky. E para a gente achar o creaky, a gente começa achando um estímulo na nossa voz, ou um registro da nossa voz, que é chamado de vocal fry. Vocal fry. E ele recebe esse nome, fry, porque vem de frito, porque, sei lá, parece que tem alguma coisa fritando. Fica esse borbulhando aqui, né? Uma maneira da gente achar esse fry, de uma maneira bastante simples, é como se a gente descansasse assim subitamente, sabe quando a gente chega em casa cansado e ai. Ou então quando a gente acorda, tá meio sonolento e vai dar um bom dia e fala bom dia, bom dia, bom dia, sabe? Aquela voz meio de sono. Então, é assim que a gente começa a achar o nosso fry. Só que veja, o fry ainda não é o creaky. Para a gente transformar o fry no creaky, a gente precisa estabilizar o fry. Então, achei o fry, ó. Faz aí comigo. E depois que eu achei e estabilizei o fry, aí eu começo a buscar sair desse fry e ir para alguma frequência, só que sem perder essa crepitação. Então eu começo fazendo assim, ó. E é muito importante que a gente não coloque muita pressão, que a gente não busque colocar muito volume, porque do contrário, a gente vai acabar distorcendo a coordenação que é necessária para a gente conseguir fazer esse creaky. Conseguiu fazer aí? Deixa aqui nos comentários. E aí a gente vai evoluindo, praticando bastante até firmar esse creaky. Até que a gente começa a colocar palavras. Oi, tudo bem? E aí, como é que tá? E aí vai colocando em músicas, né? I could stay awake just to hear you breathe down. A próxima distorção vocal que a gente vai praticar vai ser o growl.
E para achar o growl, a primeira coisa que a gente precisa achar é esse som aqui, ó. Sim, pode ser o som, por exemplo, do Caco, o sapo, né? Lembra do Caco, o sapo? Já viu o Caco, o sapo? Pode ser também o som de alguma imitação de algum outro personagem que você conhece que faz esse som assim, que faz essa vozinha aqui, tá? É essa imitação que a gente vai achar. Depois de achar essa imitação aqui, depois de achar esse sonzinho aqui assim, tá? A gente vai fazer uma limpadinha de garganta de levezinho, tá? De levezinho, sem som primeiro. Aí a gente acha isso aqui e faz. É bem de leve, tá? Ó, é bem de leve essa limpadinha, ó. E sem som, é sem fazer de primeira, tá? Sem som, ó. É isso aqui, ó. É só ar. E a limpadinha. Depois de fazer isso, aí a gente começa a colocar som aos pouquinhos, começando com pouco volume. Achei aqui, achei a limpadinha, aí começa a colocar som. Aos pouquinhos eu vou alongando. Depois eu vou contando números, colocando palavras. 1, 2, 3. Oi, tudo bem? Ou se você já conseguir também fazer essa imitação já direto, pode fazer. Mas lembra, tem que ser com equilíbrio, tá? Não pode estar forçando em demasia para fazer isso, senão pode machucar. E aos poucos também eu vou transportando isso para a música. Thrillers gone. Thrillers gone away. Lembra que eu falei que tem uma polêmica que envolve distorções vocais? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas antes, vamos praticar a próxima família de drives, que é grunt. Sim, essas distorções elas são bastante agressivas, mas eu devo dizer, elas não necessariamente são as mais difíceis de se fazer. E sabe por quê? Porque o primeiro estímulo que a gente vai fazer para achar o grunt, muito possivelmente você já fez alguma vez na vida. Sabe quando a gente chega em casa bastante cansado, assim, e aí subitamente descansa, relaxa o corpo no sofá e faz... Ou então, quando a gente se irrita com alguma coisa que faz... Então, esse é o primeiro estímulo para o grunt. Uma coisa muito importante é que a nossa garganta precisa estar bastante relaxada, porque vai passar muito ar por ela. Então uma dica que eu dou é, primeiro pratica fazendo isso aqui, ó. Simplesmente deixando o ar passar pela garganta. E deixando muito ar passar pela garganta. O ar tem que acabar bem rapidamente. Aos pouquinhos, a gente vai colocando um pouquinho de resistência a esse ar, ó. E aí a gente começa a alongar o tempo de emissão do grunt. E também a gente vai podendo moldar aqui o nosso trato vocal para conseguir cores diferentes desse grunt. E também, é claro, a gente pode aplicar em música. Infelizmente, eu não canto nenhuma música que vai isso, sabia? Infelizmente. Mas a gente pode arriscar. In the sky. A quarta família de drives, de distorções vocais, eu vou deixar para explorar com você lá dentro da formação gritaria. Fernando, o que é a formação gritaria? A formação gritaria é o nosso treinamento completo, totalmente dedicado para drives, para distorções vocais, para esses vocais extremos. E olha só, se você quiser aprender mais sobre drives, sobre distorções, com passo a passo, com mais exemplos, são mais de 16 horas de conteúdo, eu vou deixar um cupom de desconto escondido aqui na descrição desse vídeo. Então clica lá e aproveita enquanto esse cupom está ativo, porque a qualquer momento ele pode sair do ar. E vamos chegando ao final desse vídeo. Opa, mas peraí, Fernando, e a polêmica? Ah, você curte uma polêmica, né? Tá bom, vamos lá, então vamos falar sobre isso. Acontece o seguinte, qual que é a polêmica? Muita gente na internet às vezes vai falar, por exemplo, sobre a voz de um cantor X, de um cantor Y, que acabou perdendo a voz. E o que essas pessoas acabam fazendo, às vezes de uma maneira até inadvertida, sabe? Eu falei lá no começo que esse pessoal fala groselha, mas é porque talvez essas pessoas não conheçam de verdade
as coisas que estão estudando sobre as distorções vocais. E o que algumas pessoas acabam trazendo para a internet é meio que uma impressão de que o que às vezes ferrou com a voz de um determinado cantor ou de uma determinada cantora foi o uso de drives, ou seja, meio que põe a culpa em cima do drive. Isso faz com que surja um medo por parte de muita gente para praticar drives. Mas eu devo dizer uma coisa, eu faço um mestrado numa instituição da Inglaterra e numa universidade do país de Gales. E em um dos módulos do meu mestrado, eu revisei 44 artigos, veja bem, 44 artigos falando sobre distorções vocais, sobre emissões vocais que têm essa característica. Em todos os artigos escritos que envolviam sujeitos que faziam drives, não foi encontrado nenhum tipo de patologia, ou seja, nenhum tipo de doença vocal ocasionada por causa do uso do drive. Olha só que interessante. Isso mostra para nós que quando a gente faz com a técnica adequada, a gente pode fazer drives sem medo de machucar. Mas Fernando, o fulano fazia drive e acabou ferrando com a voz. Veja bem, não necessariamente foi o drive que ferrou com a voz desse fulano. Às vezes pode ter sido maus hábitos de vida, como dormir pouco, beber muito álcool, fumar, enfim, muitas outras coisas aí podem afetar. Outra coisa que afeta muitos cantores super profissionais é a própria rotina da turnê. Cantores, às vezes, que têm turnês muito longas, muito cansativas, esses cantores não conseguem dormir direito, não conseguem dar repouso vocal decente, e quem faz drive precisa de bastante repouso vocal, ou seja, precisa conseguir descansar. E muitas vezes esses cantores não conseguem descansar no meio de uma turnê. Então, eu acho bastante injusto, na verdade, culpar o drive, culpar a distorção vocal por ter arruinado com a voz de algum cantor. Sendo que, inclusive, eu não lembro se foi no ano passado, em 2022, esse vídeo está sendo gravado em 2023, ou se foi em 2021, acho que foi em 2021, ou 2022, enfim, foi publicado um artigo em que foram investigados. Não me lembro agora exatamente o número de cantores e professores de canto, tá? São cantores e professores de canto. Eles foram investigados ao longo de 14 ou 15 anos, se eu não me engano. E todos esses cantores usam e ensinam drives. E eles foram investigados justamente para fazer um estudo sobre a saúde vocal deles. E o que foi encontrado? Todos estão muito bem das vozes. Então, quando encontrarem algum tipo de conteúdo assim, leva lá o conhecimento, diz, poxa, então, sabia que tem estudo mostrando que o drive, na verdade, não faz mal? Tem estudos que mostram que, feito do jeito certo, o drive pode ser usado tranquilamente, sem nenhum receio, sem nenhum medo? E é isso. Bora espalhar conhecimento de verdade aí na internet. E aí, curtiu esse conteúdo? Eu espero que sim, eu espero que ele tenha te ajudado bastante a descobrir mais, a explorar mais os teus drives. E também, se quiser aprimorar ainda mais os teus drives, vou lembrar, hein? Tem um cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo, escondido aqui, para Formação Gritaria, que é o nosso treinamento 100% focado em drives. E mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto, deixa o comentário e, claro, compartilha lá com a galera do coral, com a galera da banda, com a galera da igreja, com os amigos que cantam. Muito obrigado por assistir e até a próxima.